Fala Dinheirudo, esse vídeo é para você que já passou dos 40 anos de idade e você sente que, de alguma forma, essa pode estar sendo a década mais difícil da sua vida. Saiba você que você não tá sozinho, tá? Tem até nome esse fenômeno, de repente você nunca ouviu falar, se chama aperto de meia-idade. Era para ser o auge, né? Mais experiência, mais salário, mais renda, mais estabilidade, mas a gente acaba sentindo justamente o oposto. Tudo pesa ao mesmo tempo. O trabalho exige mais do que nunca, as decisões importantes acumulam para você tomar, os filhos que ainda dependem de você e de repente seu pai, a sua mãe está precisando de ajuda, aquela sensação constante que não dá mais para errar. E foi exatamente um choque desse tipo aí, sabe? Um choque de expectativa e realidade que quase quebrou simplesmente Ray Dalio, você sabe, né? Que é um autor best-seller e uma referência mundial de investimentos, né? Se você está se sentindo sobrecarregado, esse vídeo é feito para você. Eu quero que você saiba que o problema não é você, não é falta de esforço, também não é preguiça, não é fraqueza. A questão aqui é que essa fase pode quebrar quem tenta aguentar tudo nas costas, sem ter consciência desse problema e também tudo levando na base do improviso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como passar por essa fase difícil aí dos 40 até os 50 anos, por que é difícil inclusive, e o que dá para aprender com simplesmente Ray Dalio, um dos maiores impérios financeiros do mundo. Vem comigo nesse vídeo, tenho certeza que vai valer o seu like e também convite para você se inscrever se você curtir o conteúdo. Esse aperto que muita gente sente aqui na fase dos 40 tem um nome, Bruno. Os economistas e pesquisadores chamam de midlife squeeze, ou tradução, aperto de meia-idade. Não tá fácil não, viu? Tem um nome diferente também, ó, Sandwich Generation, sabe qual que é? É quando você tá no meio e você tem que sustentar seu pai e seus filhos ao mesmo tempo, sabe? É a responsabilidade dos dois lados. Exatamente, é um termo que descreve inclusive um padrão que muitas vezes aparece em estudos sobre bem-estar, renda e idade também. Dá para representar esse padrão aí nesse gráfico em U que você tá vendo na tela, sabe? E tem um monte de outros estudos como esse que você tá vendo aqui na tela que dizem o seguinte, ó, a sensação de bem-estar é maior para quem tá na casa dos 20 anos, cai ao ponto mais baixo, onde estamos, né, na meia-idade, aumenta na medida que a pessoa vai se tornando mais idosa e evidencia então pra gente aqui a crise de meia-idade. O economista David Blanchflower diz o seguinte, ó, ele analisou a relação entre idade e bem-estar em 132 países. E ele descobriu que a maioria das pessoas atinge o pico da tristeza e da angústia aos 47 anos. Dá até um cadiquinho então pra gente, mas não. Demora um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. A ideia é a seguinte, na meia-idade você é apertado de todos os lados ao mesmo tempo. E é uma situação que acaba sendo frustrante, né? Quando a pessoa chega nos 40, tem aquela expectativa ali que vai ser a década, a fase mais tranquila da sua vida, porque você já estudou, já errou, já aprendeu, né? Seria uma fase mais plena, vamos dizer. Exato. Assim. Pelo menos é o que a gente pensava com 20 e poucos anos, né? Era para as coisas estarem fluindo, só que não tão do jeito que a gente queria, né? Tinha aquela regra que não existe, nunca existiu na verdade, né? Mas é que 35 anos você já tem que estar rico, né? Isso aí só valia para os nossos pais, agora já não tem mais. Então, agora já não existe mais. Então você imagina nos 45. É, o fim da classe média, a gente falou disso aqui, meu amigo. Então, aí nessa situação que a gente tá, nessa idade, no trabalho, a cobrança aumenta, né? Você já tem experiência, então você já ganha mais, significa que estão esperando mais de você, porque você tá ganhando mais, né? Se fosse para fazer trabalho meia boca, contratava um jovem, né? Infelizmente é isso, né? Que custa muito menos que você, né? E assim você tem menos margem para errar. E em casa não é diferente, as responsabilidades só acumulam, né? Os filhos dependem de você ainda e ao mesmo tempo seus pais podem estar começando ali a precisar de apoio financeiro. E financeiramente você pode até conseguir aumentar a sua renda, mas as despesas também têm aumentado muito. Então, nessa fase da vida, muitas pessoas passam a gastar com exames mais frequentes ali, fisioterapia, medicamento de uso contínuo, saúde mental. De repente decide fazer uma reforma no imóvel onde moram, comprar uma casa nova, se endividando para isso, trocando de casa, né? Comprar um carro mais confiável e também mais caro, gastando ali para ter uma tecnologia mínima para o trabalho, fazendo viagens obrigatórias também com a família, trabalhos, eventos, assumindo parcelas cada vez mais altas, pagando imposto de renda mais alto, também tendo que fazer contribuição mais alta para a Previdência, gastos mais altos com os filhos, né? Escola melhor, faculdade, cursos, transporte e apoio financeiro ali para os filhos que não acaba nunca. Não tem fim, né? Não tem fim, cara. E também gastar cada vez mais com os pais, né? Ajuda financeira direta, gasto com medicamento, cuidador, adaptação na casa, plano de saúde. Inclusive essas despesas muitas vezes não são planejadas, né? Elas surgem gradualmente e pesam
emocionalmente. E é bem caro, bem caro. Exatamente. É como se você estivesse sempre devendo alguma coisa, né? Atenção no trabalho, presença em casa e decisões certas para o futuro. E a cobrança, a autocobrança, né? Acho que muito esse grande. é o lado mais pesado, pega né? mais, Sem dúvida. E o resultado é um sentimento estranho, que você está trabalhando mais, você está ganhando mais experiência, talvez até ganhando mais financeiramente, mas você se sente mais pressionado e não mais livre. E por fora, parece que tá tudo bem, né? Por dentro, a sensação é de estar chegando no limite. E muita gente nessa fase diz, ou pelo menos sente assim, né? Coisas como: eu nunca trabalhei tanto, nunca tive tanta responsabilidade, nunca me senti tão pressionado. Nesse ponto você pode até achar que o problema é com você. É isso que nos inspirou, inclusive, a vir trazer esse vídeo aqui para você. Você pode sentir que você tá falhando, que você não tá dando mais conta, mas presta atenção aqui que geralmente esse não é o problema, tá? O problema é tentar viver a fase mais complexa da vida com a mesma lógica das fases anteriores. E foi exatamente um choque desse tipo aí, sabe? Um choque de expectativa e realidade que quase quebrou simplesmente Ray Dalio, você sabe, né? Que é um autor best-seller e uma referência mundial de investimentos, né? Ele passou por uma quase quebra financeira, profissional e também de convicção, olha só. No início da carreira ele foi demitido, ele decidiu seguir sozinho, e aí ele fundou a Bridgewater, operando uma empresa de dentro de um apartamento pequenininho lá em Nova York. Anos depois, lá no começo dos anos 80, o Dalio fez uma aposta macroeconômica. Falando em aposta, você pode crer que o risco tá lá em cima e que não compensa você fazer, né? Olha só se não é isso. Ele acreditava que os Estados Unidos tinham emprestado mais dinheiro do que o mundo conseguia pagar, né? Por isso uma grande crise de dívida era inevitável, né? Teria recessão, queda nos mercados, aperto monetário, e o fundo dele, que é o Bridgewater, né, tinha uma exposição macroeconômica, incluindo taxa de juros e moedas. O que ele fez? Ele foi lá e posicionou o fundo, considerando que viria aquela crise que ele tinha tanto certeza que chegaria, né? E o pior, Bruno, é quando você tá nessa situação e começa a aparecer umas coisas que na sua cabeça corroboram com aquilo que você tinha, aquela ideia maluca que você tinha, sabe? Aquela ideia ruim que você tava dentro da sua cabeça. Você começa a ver sinais. O México deu calote lá em 82 e ele achou que ele tinha acertado em cheio, sabe? E o mercado fez exatamente o que ele esperava, só que o contrário. A política monetária foi afrouxada, os juros caíram, liquidez aumentou, mercados subiram e o resultado, ele perdeu dinheiro como nunca, sabe? Chegou um ponto que ele precisou bater lá na porta do pai dele lá para pedir $4.000 emprestados para poder pagar as contas básicas da família dele. Ele disse que foi um momento horrível, doloroso, humilhante. Afinal, ele teve que encarar algo difícil ali, né? Ele percebeu que ele estava confiante demais nas próprias certezas. Foi um choque de realidade, sabe? E a partir do fundo do poço foi que ele começou a mudar completamente a forma como ele tomava decisões, não só sobre dinheiro, né? Mas sobre a vida também. E ele aprendeu algumas lições, olha só. A lição 1 é que humildade não é fraqueza, tá? É sinal de inteligência, inclusive. Ele começou a se perguntar: como é que eu posso saber se eu tô certo de verdade, sabe? Inclusive, eu já errei muito com isso. Acho que todo mundo, especialmente se você é homem, a gente já errou muitas vezes assim, achando coisas pra corroborar uma tese, pra justificar que você está certo. Hoje eu paro pra pensar, falo, o que pode ter de errado nisso aqui que eu não tô enxergando? Ele parou de decidir no impulso, né, na confiança pessoal também, e passou a definir critérios pra tomar decisões importantes. E com o tempo esses critérios viraram princípios, e daí veio o famoso livro Princípios. E esses princípios aí se tornaram sistemas que podiam ser testados, ajustados, melhorados. Saca só a lógica, ó, menos ego, mais processo, e ia reduzindo assim os erros, justamente quando a pressão é maior, sabe? Quando decisão ruim pode custar muito caro. A segunda lição tem a ver com diversificação. A gente fala muito aqui no nosso canal, né? O Dalio percebeu que era perigoso demais ficar concentrando tudo numa única aposta, por mais lógica que ela parecesse. E a solução era a diversificação, mas não é exatamente para ganhar mais, sabe? Às vezes é apesar disso, é para você poder errar sem você quebrar. E ele descobriu que combinar fontes de retorno diferentes podia reduzir bastante o risco sem sacrificar os resultados no longo prazo. E essa lógica se tornou a base da Bridgewater e também sustentou décadas de crescimento da empresa. Mas isso não se limita só aos investimentos, tá bom? Em qualquer área da vida, meu amigo, quando tudo tá dependendo de uma única aposta ou de uma única pessoa, o sistema fica frágil. Recentemente até perguntaram, né, pro Ray Dalio que conselho ele daria para pessoas que estão nessa faixa aí, né, a partir dos 40 anos. Ele deu 3 dicas. Regular a mente antes de tentar resolver tudo, sabe? E isso passa por meditação. Olha que loucura. A gente tá no canal de educação financeira
falando de meditação. Não é tão loucura, não. Pois é. Especialmente na meia-idade, é preciso a gente ter calma, né? E equilíbrio também para observar o que está acontecendo. Acalmar a cabecinha, o que está acontecendo ali dentro. Né? Exatamente porque a meditação ajuda a controlar o estresse, né? Que pode levar você a tomar decisões piores. Você consegue enxergar outras coisas também, né? Exatamente, com frieza, né? Tirando a emoção do processo, dentro do possível, né? Tomar decisões mais fáceis. Né? Exato, e mais certeiras. Certeiras, né? E presta atenção em quem que tá ao seu redor, tá? Esse foi outro conselho dele. Nessa fase aí dos 40, 50, as relações trabalho, família tendem a ficar mais tensas. Ele sugere diferenciar as relações para você entender com quem vale a pena caminhar. Quem ajuda você a atravessar uma fase difícil e quem só desgasta e faz você perder tempo de vida, né? Ele fala de alavancagem em vez de você se esforçar mais. Não estamos falando de alavancagem no sentido financeiro, de você se endividar, não. É aprender a tirar mais resultado de cada hora da sua vida do que antes, sabe? E isso depende de organização, de priorização, de sistemas, porque quando tudo está dependendo do seu tempo a todo momento, aí os imprevistos chegam, né? Criam crises e isso vale para tudo na sua vida, trabalho, renda, vida pessoal. Pensa o seguinte, o que pode parar completamente se eu parar por uma semana? É importante você pensar nisso, né? Quanto mais coisas dependem só de você, de novo, mais frágil o seu sistema fica. E no caso da sua renda, é importante construir ativos que gerem dinheiro sem que você precise trabalhar o tempo todo. A gente fez um vídeo sobre equity aqui em cima para você ver. Não se esqueça que na sua vida pessoal, sempre delegue tarefas. Outro ponto muito tentador é o seguinte, Brunão. Tem essa pressão, tem essa luta para você trabalhar pra caramba, né? E o que você faz? Você vai lá e compra um carro novo. Você precisa comprar tempo e paz. Essa é a verdadeira riqueza, não necessariamente status. Não que você não deva comprar, você não deve comprar se a sua vida financeira não comporta isso. Senão só vai piorar a sua vida, né? Exatamente, adquirindo passivos, né? É mais uma preocupação, né? Perfeito, porque muita gente nessa fase compra o alívio emocional em forma de carro, né? Reforma grande, parcela alta, só que isso no fim do dia vira uma coleira e aumenta os seus passivos. Cuidado para não descontar no dinheiro, tá? Não perde o foco. Se você puder, guarda ali um pouquinho mensalmente, de forma automática, mesmo pequenininho, né? Para não trocar o seu futuro por alguma bobeira que você venha comprar do dia de hoje. Diz aí, você concorda com isso que a gente falou no vídeo? Escreva aqui embaixo, responda também a pergunta do Brunão. Eu quero saber do nosso público, quem está nessa faixa etária aí, se está sentindo essa pressão e quais são as artimanhas que você está fazendo para passar por isso, né? Da melhor forma possível. Perfeito. Compartilha, ajuda as pessoas aqui que vão ler o seu comentário também. Valeu, tudo de bom. Tchau.